Olá pessoal, boa noite, bem-vindos aí a mais um plantão, se não me engano esse é o quinto plantão do Python Buds. Se você quiser participar do plantão, basta você cadastrar o seu e-mail aí no curso gratuito de Python básico, procedural e orientado a objetos. Basta acessar aí o www.python.pro.br e se cadastrar. Eu também coloquei ali o link aqui embaixo e vou colocar aqui em cima também aqui o card Saiu uma aparecendo música também, lá se para você quiser se acessar o cadastrar aí no Instagram, curso. entendeu? Então, quem participa aqui desse curso é quem está inscrito no Python Buds e a ideia é retirar as dúvidas aí sobre programação Python básico, o procedural e orientado a objetos. Mas hoje aqui o pessoal trouxe uma dúvida um pouco mais avançada. Em particular, eu costumo tirar as dúvidas básicas, mas veio apenas a dúvida da Marilívia, mas sobre classe lá no e-mail que eu mandei na semana passada, mas eu vou deixar para ver melhor o que a Marilívia estava tentando fazer. Tá? Uma coisa também, até aproveitar que vocês estão aqui, o que vocês acham do horário aqui desse plantão? Ele é suave? Porque eu cheguei a ver um pessoal que estava fazendo um webinário em horário de serviço mesmo, tipo, não sei se o pessoal no serviço liberava, ou se a galera tava dando um miguezinho no serviço. É, vocês gostam desse horário aqui? Segunda-feira, 9 horas, tá legal? Bom, Wagner de boa, Fernando de boa. Apesar que também para quem não for de boa, às vezes a pessoa nem tá aqui, né, para falar, né? De toda forma, como vai ficar a gravação? E se você tiver aí recebendo os e-mails sobre o plantão, se você quiser, então responda lá nos e-mails alguma coisa de horário. De repente eu posso mandar até uma pergunta no próximo e-mail sobre o horário. Né? Mas nunca vai ser bom para todo mundo. É difícil arranjar um horário quando tem muita gente para participar. Aí mais de 5 pessoas, na minha experiência, já é meio complicado de achar horário. Mas tudo bem, vamos lá então. Deixa eu fazer aqui o share screen. Cadê? Aqui. Me avisem se quando vocês estiverem observando aqui a tela. Tá tudo ok? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Temos sim. Ah, deixa eu deixar aberto aqui o site. Beleza. Então, o Wagner mandou essa pergunta aqui que ele não estava entendendo direito o que esse código aqui está fazendo. O ruim é que no PageBeam, como vocês podem ver, a indentação aqui não ficou das melhores. Eu acho que ele está só com 2 espaços ou um aqui, né? O que não sei por que ele está assim, só está um pouco difícil de entender. Mas aqui dá para entender, tá? Eu vou explicar agora aqui o que esse código está fazendo, tá? E aí depois a gente brinca com o chamado gerenciador de contexto para a gente entender aí o que está acontecendo. Apesar que aqui perf counter tal, e ele ainda usa aqui na realidade não só o gerenciador de contexto, como ele está utilizando aqui a recursão também. Ou não, não, aqui não. O if vem depois, né? Então esse daqui só é o gerenciador de contexto, e aí depois ele está utilizando o gerenciador de contexto aqui fora. 2 vezes, inclusive. Isso aqui para contar o tempo total, e esse daqui para contar o tempo de execução de cada uma das partes do código que estiverem aqui. Como vê que a indentação está ruim, porque deve ser essa parte aqui do X-Array, né? Então, só está meio não está bem indentado, tá? Mas deve ser essa linha indentada aqui na linha 8 dentro desse gerenciador de contexto aqui da linha 7 e esse aqui da linha 9, tá? Fala aí, Douglas, o tema de hoje vai ser gerenciador de contexto, tá? E aí a gente vai entender um pouco, vamos desmistificar, apesar de não, isso aqui não é Python básico, deixa eu só deixar claro, tá? Hoje ele não é Python básico, aqui já está num Python aqui de intermediário para avançado. Eu diria até que quando você usa isso aqui, para entender o que está acontecendo, você já está ali no intermediário barra avançado em nível de conceito no Python, tá bom?
Então, eu nem vou colocar ele aqui no OO, eu vou colocá-lo... Aqui foi versão, que foi a parte passada. Aqui eu vou criar um pacote, então. Vou chamar de gerenciador... Opa, sem espaço, né? Underline de contexto. Tá? Uma pergunta, alguém aqui não sabe o que é um gerenciador de contexto? Ou pelo menos assim, por que o gerenciador de contexto existe? Qual é a motivação? Vocês não sabem, é isso? Maravilha. Então, Fernando, Thiago, o guest que está sem nome aqui. Maravilha. Então, vamos tentar entender o porquê do gerenciador de contexto. Com o exemplo mais clássico, onde ele é utilizado, que é para... Eu vou criar aqui um módulo chamado até motivação, que é a motivação do gerenciador de contexto existir. Tá? Isso, Wagner, a gente tinha combinado, né, Wagner, aqui no esquema, que o Wagner escreveu aqui, só usava para abertura de arquivos mesmo. Então, maravilha. Vamos estudar aí o porquê que ele é muito utilizado, então, porque esse é o exemplo clássico que é o que eu ia dar. Eu vou dar, que é a abertura de arquivos, tá? Vamos primeiro fazer uma abertura de arquivos, como ela aconteceria sem o gerenciador de contexto, tá? Então, se você quer abrir um arquivo, vamos até fazer o seguinte, eu vou criar aqui um arquivinho qualquer, vou chamar de a.txt, e aí é bom porque esse é relativamente um assunto simples que muitas pessoas querem fazer, né? Onde querem ler um arquivo texto, né? Vou abrir aqui um arquivo de texto A no próprio diretório para não ter que falar sobre path, e coloquei aqui o conteúdo A e vou fechar aqui esse arquivo só para a gente ler o conteúdo desse arquivo. Como é que eu leio sem o gerenciador de contexto? Então eu vou criar aqui uma variável arquivo, onde eu vou utilizar a função open, que é embutida do Python, para abrir aquele arquivo. É o a.txt. Em geral, é boa prática você colocar o encoding desse arquivo. Tá? Eu vou colocar ele aqui como UTF-8. E você também costuma colocar o modo no qual você vai abrir esse arquivo, que no caso eu vou colocar o R de read em inglês, ou seja, eu vou abrir esse arquivo no modo leitura. Tá? E aí, depois que eu leio, eu vou fazer o seguinte, para cada linha dentro do meu arquivo, então, for linha in arquivo, print linha. E aí eu vou executar aqui. Executei sem problema, olha, leu aqui o A, imprimiu, tá tudo certo. Só que o que acontece? Para que o Python consiga ler este arquivo, e pode ser que também nesse processo de leitura, pode ser que aconteça algum erro. E como acontece o processo de leitura de um arquivo no Python? Ele vai abrir o que se chama, principalmente no Unix, de File Descriptor, para abrir este arquivo em modo texto para leitura. E quando você abre esse arquivo, você está consumindo recursos no sistema operacional. E quando você está consumindo esse recurso, no momento em que você para de ler este arquivo, o ideal é que você libere este recurso, avisando para o sistema operacional, falando, olha, eu deixei de ler esse arquivo, então você pode liberar a memória desse file descriptor que você abriu. Tá? Para fazer isso, nós vamos chamar a função close do objeto do tipo file que é aberto aqui. Então, isto aqui é o código, digamos, completo para a abertura desse arquivo. Beleza? Se eu rodar aqui, veja que não vai ter nenhuma diferença. Se eu não me engano, quando o Python desliga, inclusive, ele fecha todos os file descriptors. Mas imagine que você está rodando num web server. Se você abrir vários file descriptors e não fechar, você vai começar a sobrecarregar a memória com eles até o momento em que não vai dar mais para abrir esse arquivo.
Inclusive, existe configuração dentro do sistema operacional contendo um número máximo de file descriptors que podem ficar abertos, porque você está consumindo recurso com relação a isso. Tranquilo aqui o contexto, pessoal? Se tiver alguma dúvida, falem aí no microfone ou coloquem aí no chat. Bom, mas então o que acontece? E se por acaso você está lá no meio da sua execução e de repente acontece um erro? Por exemplo, aqui. Um erro qualquer. O que aconteceria? O método close do objeto arquivo vai ser executado? Vou lendo por enquanto aqui a pergunta do Fernando. Posso pensar que é similar ao processo de open close quando usa um banco de dados? Com certeza, Fernando. Apesar que no processo do banco de dados, muitas vezes o processo de abertura de conexão ele é feito através do que se chama de pool de conexões, ou seja, ele vai reutilizar as conexões por um certo tempo. Mas você poderia pensar em termos de conexão com o banco, por exemplo, também quando você abre uma transação e tem que fechar depois, para você poder comitar a transação como um todo, seria um bom exemplo. Tá? Isso, é a mesma justificativa, porque se você abrir uma conexão com o banco, você está consumindo recursos no banco, o banco tem às vezes lá uma limitação, por exemplo, lá no Heroku, você só pode ter 20 conexões ativas ao mesmo tempo. Então, se você está desligando o servidor ou não está mais usando aquele serviço com o banco, é salutar que você chame o close na conexão para não consumir recursos também. O princípio, sim, é o mesmo. Tá? Então, o que acontece? Se eu jogar o raise aqui, eu vou colocar um print aqui no close, né? Só para a gente ter noção de que ele foi fechado. Então, vou escrever aqui print fechado. Então, o que acontece? Nesse caso aqui do exception, ele não vai fechar o arquivo. Então, como é que a gente garantiria no código que esse arquivo sempre é fechado? O que eu teria que fazer aqui? Alguém? Vamos ver quem está aqui. Ou seja, independente de erro, se der erro ou não der erro, eu tenho que chamar o close. Qual é a construção que eu uso? Try, catch, else, finally lá? Isso, maravilha. Então, exatamente, eu pegaria aqui, colocaria essa parte de código perigosa, onde eu quero tratar aqui os erros, colocaria num try, e, na realidade, eu não precisaria nem saber quem são as exceções, mas eu colocaria numa condição finally. O que é a condição finally? É aquela que é executada independente se tiver erro ou não, certo? Então, quando eu faço isso, eu garanto na verdade o fechado ficou ali em cima, né? Aí não conta, ele tem que ficar aqui no finally para mostrar que foi executado. Então, olha lá, ele lançou a exceção, mas antes de lançar a exceção, o finally sempre é executado. Beleza? Pergunto a vocês, se a gente tem... qual seria, então, aqui a boa prática de abertura de arquivos ou qualquer coisa que use recurso? Se a gente fosse escrever uma receita, qual seria a receita? Se existe também aqui até que ele daria uma antes, mas tá... Na verdade, eu estou tratando tudo aqui, né? Então, abre, usa e fecha. Ou seja, e é o abre com try, né? Para você conseguir sempre fechar. Então, usa e se deu erro ou não nesse uso, feche. Sempre. Então, a receita seria, coloque o seu código dentro de um try. Depois, no finally, feche o que você tiver que fechar. Tá certo? Então, qual que é o risco aqui? O risco vocês concordam que em algum momento você ia esquecer de colocar o finally, ainda mais que ele é a cláusula do final, e você está te entreguei aqui a feature, até um finally ali, até esqueci do finally. Você tem dúvida que a galera ia esquecer de fechar isso? Certo? E
E como é que faz para não esquecer de fechar? É exatamente o que a construção do gerenciador de contexto vem dar para a gente. Então, quando você faz with arquivo open, né? Só que aí a construção é um pouco ao contrário, né? Você faz with, eu estou executando essa função vai gerar um gerenciador de contexto que a gente vai ver e vai estudar. Aí você coloca as arquivo, aí ele vai fazer o que ele fazia antes e a gente não precisa mais colocar o finally. Por quê? Ao final do contexto desse bloco with, o gerenciador já vai chamar lá o close para a gente. E a gente vai ver como durante essa aula aqui. Tá? Mas tenham fé que isso aqui está acontecendo. Beleza? Traçando um paralelo, aqui pergunta do Fernando, traçando um paralelo sobre o consumo de recursos, é só lembrar das 500 abas do navegador. Exatamente aí, Fernando. Exatamente. Então, suponha aí que o if, se você fosse para outra aba, ele ia fechar a aba, não ia deixar você abrir um monte de abas. Tá? Ele ia fechando para você. Tá? Então, vamos lá. Vamos construir agora o gerenciador. E aí, como vamos fazer isso? O exemplo que você tinha dado aí, Wagner, era o do timing, né? Só que ele já está capcioso, o teu exemplo, porque ele está utilizando a lib, essa parte aqui de Context Manager. E aí ele está juntando dois conceitos, que é o conceito de gerenciador de contexto e o conceito de generator. E aí a coisa, por isso que eu falei, esse aqui não é simples, mas é o que tem aqui. Vamos fazer, apesar que com time vai ser ruim, eu vou escrever sei lá, vou colocar aqui conceito ou alguma coisa assim. Conceito. Tá? Vamos entender o que faz um gerenciador de contexto. Tá? Então, um gerenciador de contexto nada mais vai ser que um objeto, mas você pode ter aí com uma classe, vamos fazer com classe primeiro, tá? Em que nós vamos fazer, vamos emular a leitura só de um arquivo. Eu não vou fazer a leitura, eu só quero emular. Tá? Então eu vou criar aqui a classe aqui chamada arquivo, que vai ser um gerenciador de contexto. Para a gente escrever mais ou menos esse mesmo código que está aqui, tá? Vamos escrever em português, sem colocar muita coisa aqui, mas para a gente entender o que é o gerenciador de contexto. Tá? Então eu criaria aqui a minha classe arquivo, não vou fazer nada. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou até fazer assim, ó. O gerenciador de contexto é um objeto como um outro qualquer, tá? Então eu posso criar um arquivo aqui dessa maneira. Simplesmente vou construir esse gerenciador de contexto. E eu posso, sem problemas, fazer assim, ó. A ideia final do que eu vou querer que funcione é with arquivo. Nem preciso colocar o as nesse caso, porque aí eu já tenho o gerenciador de contexto. Inclusive, se você quiser, você pode fazer a mesma coisa aqui também. Ó. Se eu fizesse assim, ó. E fizesse dessa maneira, tem o mesmo resultado. Tá? É o mesmo resultado que você tem aqui. Deixa eu até colocar aqui para você ver que vai ler o A. Eu tirei o erro só para mostrar que leu o A e fez a mesma coisa. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui em cima. Criei uma classe, vou fazer. Pegue esse arquivo e, na verdade, não vou fazer nada. Aqui, depois a gente vai entender primeiro a construção do gerenciador de contexto. Vou tentar executar aqui esse cara para ver o que acontece. A gente vai fazer aqui um processo de desenvolvimento orientado ao erro. Vamos esperar ver o erro que acontece e ver o que tem de interessante. Olha o que ele colocou aqui. Attribute error. Na linha 7, ou seja, nessa linha aqui. O objeto arquivo não possui atributo dunder enter.
E aí, se você for estudar sobre gerenciador de contexto, você vai descobrir que todo gerenciador de contexto precisa ter um método especial chamado dunder_enter, onde ele vai preferencialmente criar e retornar o gerenciador de contexto. Como o próprio objeto arquivo é um gerenciador de contexto, eu vou só fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para imprimir enter, só para a gente saber que ele entrou no método dunder_enter, e aí eu vou retornar o próprio gerenciador de contexto aqui, ó. Tá? Porque ele precisa retornar um gerenciador de contexto, e é justamente o que você retorna aqui que ele vai retornar, que ele vai colocar como um resultado no as. Mas a gente vai ver isso. Ó, só coloquei o método dunder_enter, vou executar de novo. Olha o que acontece. Opa! Ele reclamou que não existe um método chamado dunder_exit. Um atributo, no caso, mas se você procurar na definição de gerenciador de contexto, ele justamente vai te definir lá que você precisa ter um método chamado dunder_exit, que veja, o PyCharm já está me ajudando aqui porque ele conhece essa construção. Tem um exception type, xval e um xtb, que é do traceback. Veremos esses caras com mais detalhes depois. Deixa ele aqui. Vamos satisfazendo os erros que vão acontecendo. Coloquei o método dunder_exit. Vamos rodar o código de novo. Ó, agora rodou e veja que ele imprimiu o enter, que foi este print aqui de cima. Tá? E só para se ter uma noção de que o resultado do dunder_enter vai parar em uma variável, vou fazer assim, ó, with as arquivo as arquivo. Então, se eu fizer isso, olha lá, ele continua funcionando como antes. Tá? E vai ter o valor deste objeto aqui. Como é que eu provo? Posso fazer um print enter e colocar aqui o ID do self. Na hora que ele entrar no enter, então eu vou dar um print aqui no ID do self. Opa, não é parêntese, na verdade são chaves. Então, olha aí, vou pedir para imprimir aqui o ID e vou imprimir o ID do arquivo, nesse caso, essa variável que foi recebida aqui com o resultado com o que veio do dunder_enter. Vou executar isso. O que eu espero? Ó? Que este ID seja justamente o resultado desse ID, ou seja, o resultado que foi retornado nesse dunder_enter é justamente este mesmo objeto aqui. Beleza? E qual que é a sacada? A sacada é a seguinte, eu vou colocar aqui um print aqui, ó. Print saída. Quando eu faço isso e executo de novo, observe o resultado. Olha, ele coloca um saída. Então, como é que funcionam? Isso aqui define um gerenciador de contexto. O que é um gerenciador de contexto? É um objeto que possui método dunder_enter e um método dunder_exit. Quando você usa a construção with arquivo as arquivo, o que ele está fazendo? Ele vai chamar o método dunder_enter aqui, ou seja, aqui eu estou construindo o objeto do tipo arquivo, chamando o método dunder_enter e retornando. O que eu retornar será colocado nessa variável aqui, arquivo, depois da construção as. Você pode fazer o que você quiser aqui dentro desse escopo do gerenciador de contexto e, independente do que aconteça aqui dentro, ele vai executar o código, o método dunder_exit na saída, que é justamente aquele código de try finally que eu coloquei lá, que foi a motivação do gerenciador de contexto, olha lá. Então, tudo que estiver aqui nessa abertura, nessa criação do objeto, vai ficar, e o código perigoso fica dentro do gerenciador de contexto, e o código de saída já fica encapsulado dentro do próprio objeto. Tá? Se eu fosse escrever, por exemplo, encapsular de alguma forma o próprio file aqui dentro,
poderia fazer o seguinte, ó, self.file igual open a, e eu poderia retornar esse self file aí, ó. Então eu estou abrindo esse cara nesse momento, e como o file ele é um gerenciador de conta, na verdade não é nem o file aqui, né? Para dar o Bob nisso, eu teria que fazer assim, para fazer a chamada explícita. Dar um dunder enter aqui, que é o que ele está chamando, e no fim do dia, se eu quisesse colocar o arquivo, eu poderia colocar o dunder exit dele com a chamada aqui embaixo. Tá? E aí faria a mesma coisa que o arquivo, eu não vou fazer isso não, vamos continuar só no contexto. Deu para entender o que o gerenciador de contexto faz, gente? Alguma dúvida aqui sobre o dunder enter e o dunder exit? Então é isso que este cara faz. Agora, e é engraçado o seguinte, ó, vou dar um raise aqui, ó, raise exception, porque eu falei que ele vai executar sempre, mas não mostrei, né? Então eu vou rodar, ó, olha lá, enter, deu um raise no exception aqui, tá? E eu não provei porque eu tirei o print, né? Deixa eu colocar aqui o print de novo de saída, para mostrar que mesmo dando exceção no meio do corpo, veja que o saída é executado. Então ele tem esse resultado. E você consegue até interferir se o que vai acontecer aqui dentro. Você consegue até interferir. Porque você recebe aqui, ó, esse exc underline type, exc underline val e esse exc tb de traceback. Vamos investigar aí o que tem nesses caras, né? Então olha lá. Tem o type, tem o val e tem o tb aí, tá? Então vou executar de novo, ó. Olha lá, saída class exception, ou seja, aqui nessa variável está sendo colocada qual é a classe da exceção. Na segunda variável está sendo passada aqui, deixa eu até colocar como uma criação do objeto mesmo, exception. Ele traz eu coloquei tudo, cadê o except val? Ele não colocou nada no val aqui, eu não sei o que veio no val, o que seria o valor aqui, tá até no debug aqui. Por que tá? Não sei por que tá no Special Variables. Então aqui eu tenho acesso à classe exception. Esse valor eu não tenho. O que é o eu acho que é o próprio. Não, aqui é o próprio objeto. É isso. É o objeto do tipo exception. E isso daqui é um objeto do tipo traceback. Aqui é a linha que deu errado, por que aconteceu. Então olha lá. Qual é o número da linha aqui que lançou a exceção? No caso aqui a linha 14. E aí você tem o frame, que é exatamente, vai me colocando aqui qual é a pilha de execução do que estava acontecendo naquele momento. Tá? Lucas, essa live fica gravada, eu mando depois, para quem está inscrito no curso, eu mando depois no e-mail, mas fica no canal do YouTube também. Beleza? Onde é que eu tá? Tá. Então você tem a opção ainda de escrever aqui, de acessar essas exceções e fazer algumas coisas com ela, tá? Inclusive, quando você não lança exceção, o que você recebe aí como esses valores, como talvez fosse até de se esperar, são valores nulos, tá? Então, se não tem exceção nenhuma, o dunder exit é executado sem receber as exceções. Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo. Só para confirmar, só apenas o Douglas e o Lucas que estavam aí com a internet ruim? Alguém aí tá vendo de boas a live? Porque se for isso, eu sei que é a internet deles. Se todo mundo estiver ouvindo ruim, então tá tranquilo. Se todo mundo estivesse, aí poderia ser a minha internet. Tá? Ok. E aí o que acontece? Putz, mas aí a gente vai aprofundar então.
que acontece? Quando eu estava com aquele outro código, que era dunder enter, apenas de enter e saída, a orientação a objetos aqui, ela dificulta a escrita do meu gerenciador de contexto. Por quê? Porque eu tenho que criar um método dunder enter e eu tenho que criar um método dunder exit. Né? E aí seria legal se eu pudesse simplesmente dizer o seguinte, olha, em vez de ter que criar isso aí tudo, papapá, do jeito que está aí, eu gostaria de fazer isso simplesmente com uma função, que eu poderia até aqui chamar de... Eu vou deixar o nome da função em maiúsculo, tá? Eu vou cagar aqui para PEP8, tá? Mas só porque eu quero transformar isso aqui em função. Porque se eu tivesse a função, eu poderia ter mais ou menos esse formato aqui, né? Ó, faz o que você tem que fazer, retorne aí alguma coisa, que é o que você quer aí fazer efetivamente, né? Que é o que você vai retornar como gerenciador de contexto aqui no ES, e depois faz o que você quiser da saída. Aí o código fica muito mais simples, porque não tem todas aquelas linhas, o início está perto do fim, está mais ou menos num fluxo procedural, né? Um em cima do outro, etc. Tá? Aqui eu vou retornar qualquer coisa, na realidade. Vou chamar de, sei lá, esse cara aqui. Tá? Agora, para fazer isso, eu teria que retornar aqui um gerenciador de contexto quando eu executasse esta função. Quem é que faz isso? Eu não sei se é... Eu acho que é uma lib aquilo que está sendo usado lá. Tá? Ah, não, já existe então mesmo. Olha lá. Na lib context lib, ó, tem um context manager. Ele coloca esse decorator aqui e transforma para a gente isso num gerenciador de contexto internamente. Só que a diferença é que você vai ter que, em vez de dar um return, você vai ter que dar um yield. Eu vou até pedir para ele imprimir aqui não só o ID do arquivo, como dar um print no objeto arquivo, porque agora eu estou retornando uma string aqui nesse caso. Tá? Então, ó, vamos rodar esse código para ver se vai funcionar. Olha lá. Funcionou da mesma maneira, olha. Executou o enter, retornou o foo. Este retornado aqui com esse yield aqui, isso aí já é uma coisa também, está lá dentro do curso do Objetos Pythônicos. Acho que é o quarto curso aí, o quarto módulo do curso Python Pro, tá? Então é uma coisa mais avançada. Então ele retornou aqui esse cara, né? Esse foo, por isso que ele imprimiu aqui, ó, foo, imprimiu o ID dele e na hora que saiu, voltou para cá para a execução desta função e colocou aqui a saída. Então isto aqui é uma perversão do contexto, do assunto geradores para você poder fazer um context manager desta forma aqui. Agora, o que seria doido? Seria a gente escrever o código do context manager para saber o que ele faz lá no fim das contas. Né? O que ele faz por baixo dos panos. O que ele faz por baixo dos panos, vamos criar aqui, né? Create function context manager. Então nós teremos que criar aqui primeiro. E aí está juntando gerenciador de contexto com decorator com esqueci, com função geradora. A gente está utilizando aqui três contextos, três assuntos de assunto mais avançado. Tá? Pergunta aqui do Douglas, fora do contexto. O curso Python Pro é vitalício acesso? Sim, Douglas, é vitalício acesso. Comprou, pode acessar sempre, qualquer atualização que tiver no curso, você tem acesso lá e pode participar de qualquer turma. Inclusive, spoiler aí, vai rolar uma turma em novembro. Estamos aí só definindo o dia, tá? Mas também, spoiler, né? O módulo seguinte, que é o PyTools, que ensina já umas ferramentas importantes, como Git, etc., que é o assunto do outro plantão, Git, pip, virtualenv,
pipenv, testes automáticos com PyTest e mock, você hoje já consegue comprar ele também à parte. Tá? Aí você consegue comprar ele à parte porque fazendo Python Buts de graça, depois fazendo um pequeno investimento no PyTools, você já vai chegar bem preparado para conseguir entender melhor quando a gente vai para a turma, porque aí na turma a gente aborda os assuntos mais práticos de projeto. Em geral, o assunto da próxima turma possivelmente vai ser a construção de apps reutilizáveis com Django. Então, para chegar nesse ponto, falei, putz, tem que dar um jeito do pessoal já poder estudar antes de começar a turma. Tá? Mas retornando aqui, então, nós vamos colocar aqui em prática tudo de conceito. Então, isso aqui é uma função geradora. Então, portanto, ela me retorna um generator. Eu estou utilizando um decorator, que é essa função aqui, essa context manager. Então, vou até falar aqui que a gente vai receber um chamável. O que é um chamável? É qualquer coisa que é executável. Tá? Em geral, é uma função, mas pode ser uma classe, pode ser outras coisas. Vou até pegar aqui, ó, do inglês, se a gente pegar lá, chama callable, ou seja, chamável. Tá. Então, eu pego esse chamável aqui. E a ideia, então, é que quando este chamável for executado, a gente vai querer se envolver no meio do que esse chamável faz e fazer alguma coisa diferente. Tá? Eu apanho desse PyEnv e VirtualEnv, não compreendo isso. Então, Douglas, fazendo o jabazão, PyTools lá, que tá explicadinho, tintim por tintim, o que esses caras fazem. Justamente a gente faz a instalação do Python com PyEnv, depois utiliza o VirtualEnv junto com pip, e depois vai além e mostra a biblioteca aí que tem sido prometido como um passo além do VirtualEnv, que é a pipenv. É muito bom. Tá? Vamos lá. Então, o que a gente vai construir? A gente vai ter que construir um decorator. Quando esse decorator retornar alguma coisa, já vamos até executar aqui, ó, agora vai dar ruim, porque ele vai falar, ó, non-type object is not callable. Qual é o problema do que ele está fazendo aqui? Quando eu aplico o gerenciador de contexto, eu estou criando aqui um chamável, substituindo esta função arquivo por outra coisa, só que essa coisa aqui é um nulo, e aí está sendo um problema, porque isso tem que ser um chamável. Por que tem que ser um chamável? Porque na linha 18, que é onde ele está dando o erro, eu estou chamando isso. Então eu vou ter que criar um chamável. Como é que eu vou criar um chamável? Aqui internamente, vou criar vou até chamar assim de... Apesar que seria legal se fosse uma classe mesmo. Aqui até pode ser mesmo, vai. Vou criar uma classe aqui que efetivamente vai ser o meu gerenciador de contexto. Isso aqui é um chamável, porque você pode executar uma classe. E aí eu vou retornar essa classe. E aí eu começo a brincar com algumas coisas que são mais avançadas, como eu falei, né? Eu estou criando uma classe dentro de uma função. Vou dizer que não é a orientação a objetos e a forma com que a gente faz no dia a dia, né? Mas é isso que eu vou fazer. Vamos executar aqui para ver qual o erro que vai dar? Ó, mudou o erro. O que ele está falando? Bom, o que retornou aqui dentro nesse gerenciador de contexto, ele não tem o método underEnter. Então, de novo, eu vou apelar para fazer a mesma coisa, na verdade, que a gente tinha feito antes, né? Eu vou colocar aqui o gerenciador de contexto com um dunder. A gente já conhece, então vou colocar aqui, ó, com print saída. E eu vou fazer também underEnter com print entrada. E aí vamos executar. Olha lá que maravilha. A coisa agora está funcionando mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque, na verdade, quem tinha que fazer o underEnter era este cara aqui, né? E não a gente lá em cima. Mas pelo menos a gente consertou para entender, ó. O entrada está aqui, o saída. Eu estou recebendo nulo, por quê? Porque o meu underEnter não está retornando nada.
Quando o meu dando Enter deveria retornar este resultado aqui. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que entender como funciona um gerador. Também isso aí já está lá no módulo 4. Tá? Então, e assim, a minha brincadeira é, para você entrar para o mercado dentro do Python Pro, eu até coloquei agora na ordem, quer dizer, já estava na ordem. Para mim, você precisa saber 3 módulos para você conseguir entrar no mercado. Como, vamos dizer, um desenvolvedor júnior. Você precisa saber bem Python-Buts, que é a programação procedural orientada a objetos. Você precisa saber o PyTools, que são as ferramentas necessárias do dia a dia para qualquer projeto, que é Git, pip, Virtuoso, que eu já mencionei. Tá? E depois você precisa saber fazer alguma coisa prática. Aqui no meu caso, como o meu viés é web dev, eu escolhi o Django porque é o framework web mais famoso de Python. Então, sabendo esses 3, você consegue ir para o mercado. Os outros módulos é para te deixar ninja mesmo. Você fala, não, agora eu quero entender profundamente o que está acontecendo. Então é a razão de existir dos outros módulos. Tá? Mas vamos lá. E uma dessas coisas que a gente vê nesses módulos mais avançados é justamente isso. A parte aqui, como é que funciona um gerador. Isso aqui é uma chamada função geradora. O que uma função geradora faz? Ela retorna para a gente um gerador. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu rodar já aqui o gerenciador de contexto, eu vou aqui gerar um gerador. Como? Chamando o chamável. Então, eu vou chamar esse cara aqui que vai me ser passado como parâmetro, que é esse próprio arquivo aqui. Quando eu faço isso, isso daqui vai me retornar um objeto gerador. Depois eu coloco até no debug aqui para a gente ver. Como funciona um método gerador? Ele vai fazer o seguinte. O método gerador, na hora que eu executo um next nele, ele executa até encontrar a palavra reservada yield. E ele retorna para mim a função next o que estiver aqui do lado direito deste yield. E aí ele suspende a execução dessa função, até que seja chamado próximo next. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Gerenciador, porque esse aqui é o que eu quero retornar, vai ser igual ao next do objeto gerador que está aqui em cima. Então, gerador, coloquei aqui, maravilha. Vamos ver se agora como é que ele funciona. E aí eu vou fazer o quê? Na verdade, eu já podia até nem precisava guardar aqui, porque... nem vou precisar, porque eu já posso até retornar isso aqui direto. Porque ele vai retornar o que for retornado deste cara aqui, que no caso é o foo. Vamos executar para comprovar se eu estou certo? Então, olha lá, enter, foo, legal. E ele colocou a saída, só que a saída eu coloquei o print aqui, não é isso que eu gostaria. Gostaria que ele executasse, continuasse a execução da minha função arquivo aqui. Então, para fazer isso, eu vou só fazer o seguinte. Return. Na verdade, nem preciso do return, eu vou colocar aqui só um next. Do gerador que eu coloquei lá em cima. E aí ele vai executar a saída. Ou seja, o que eu colocasse aqui para baixo, ele executaria. O único problema disso é que o next, se você chama dessa forma, ele lança uma exceção que se chama stop iteration. Para que ele não lance essa exceção, a gente pode simplesmente colocar aqui como valor default a ser retornado o known. E aí ele não vai retornar a exceção. Aí ele funciona bonitinho. Então, no fim do dia, o que o Decorator Context Manager está fazendo internamente para a gente é essa volta toda que eu fiz aqui. Para quê? Para facilitar a escrita de um gerenciador de contexto específico, né? Que você não vai precisar ter acesso a esses elementos aqui. Você só quer executar uma coisa antes, retornar o gerenciador que você quiser retornar e depois executar alguma coisa ao final. Beleza? Alguma dúvida isso aí? Douglas, já está disponível o que, Douglas? E o Thiago, pipenv
é sensacional, concordo aí com as palavras. Eu tenho usado em todos os meus projetos aí, Thiago. Eu portei vários que utilizavam pip e Virtual Env. O PyTools. Falou, Bart. Até mais, cara. Qualquer coisa depois já acabou na realidade, né? Agora é só a parte de dúvidas aí mesmo, tá? Sim, ele está disponível, sim. Deixa eu fazer aqui o screen share de novo. Ele está disponível, sim. Quando você entra no Python Birds, no final dele, do curso, você tem acesso a esse link aqui, ó. É curso de Python intermediário. Que aí você consegue adquirir o curso aí de Python intermediário, olha lá, por R$ 99. Você consegue adquirir lá, é um curso que dura 6 semanas. Porque vai fazer o que ele quiser. E aí o módulo tá lá, então Python Birds é o primeiro e o... Não tem no Python Birds, né? Deixa eu entrar por aqui mesmo. Então tem aqui no PyTools o que eu falei, ó, criação de projetos com o Git, olha lá, isolando o ambiente, a gestão de dependências, tudo isso utilizando o pip e Virtual Env. Aqui eu fui além e aí eu mostrei também a publicação de pacote, né? Então não só você instala um pacote, como você aprende como você mandar o seu pacote para o PyPI. Não é todo mundo que faz isso, mas às vezes eu achei interessante de deixar para o pessoal desmistificar o como são feitos os pacotes no Python. Tem aqui a parte de testes automáticos com o framework PyTest, que é o que eu não vejo por que não usar hoje em dia. A única razão para mim de usar o Unit Test dia é projeto legado, tá? Com a parte de injeção de dependências e finalizando com o pipenv para pegar tudo que foi aprendido aqui, mas passar a utilizar esse gestor aqui, que resolve algumas questões de segurança e também de gestão do seu arquivo de dependências de uma maneira mais inteligente do que o Virtual Env apenas com os arquivos de requirements. Tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Isso, exatamente, Douglas. Tiago, não entendi a sintaxe chamável callable. Tá. Talvez seja a aula sobre annotation. Acho que eu falei sobre isso em alguma live. Eu acho que foi num plantão que alguém perguntou, cara. E tem uma live do Dinossauro destruindo o assunto. Tá? Eu usei sim, teve algum plantão que eu usei. Deixa eu de novo fazer um screen share aqui. E tem uma live do Dinossauro que é fantástica sobre isso aí. Deixa eu ver aqui. Agora não vou lembrar, talvez. Renzo. Ah, sei. É uma da Hype. Eu sei qual é agora. YouTube. Barra. Eu acho que eu escrevi lá. Então quer dizer agora que Python é tipado? Então dá uma olhada depois aqui. Eu vou colocar o link no chat. Tá? Esse cara aqui. Vou postar aqui no chat. Ó, este cara aqui fala sobre isso e tem uma live do Dinossauro. Live de Python Annotations, talvez ele tenha usado. Que live de Python ele tá com inglês, né? Deixa eu colocar aqui, Eduardo Mendes. Pô, que sacanagem. Não tô achando. Vamos procurar aí no canal do Dudu que deve ter. Precisamos falar. Python, Medium, live. Vamos tentar aqui pelo 87. Eu acho que não. Será que tem uma playlist? Olha, o Du aí. Cadê?
É que eu tô fazendo screen share com tudo ligado. Eu não consigo ver o canal do Dudu, pô. Como é que eu vou aqui pro canal dele? Deixa eu ver. Devem listar os vídeos. Django, ARM, documentação, TDD, eu acho que era 80 e pouco. Não vou encontrar, mas se você procurar aí, possivelmente você vai encontrar, tá? Beleza? E aí, que mais? Mais alguma dúvida sobre o assunto? Isso, Type Hints, melhor ainda, alguém me salvou aí. Beleza. Desculpa, Douglas, é o seguinte, o curso eu coloquei uma meta de 6 semanas, o do PyTools, mas o acesso também é vitalício, então você pode repetir quantas vezes quiser e já já eu vou colocar um botão para você repetir inclusive as metas. A galera que é membro, eu já fiz isso pro PyTools, tipo, o cara quer fazer de novo, ele clica num botão e ele vai recebendo os e-mails de novo, para falar, olha, essa semana veja isso, essa outra semana veja isso, porque o que eu vi foi uma certa dificuldade dos alunos de terem a disciplina de fazerem e setarem as metas sozinhos, né, do gênero, tá bom, eu vou fazer em tantas semanas, logo eu tenho que ver um capítulo por semana, etc, para você chegar no final. Então o que eu fiz foi fazer um enviador de e-mail que na hora que você clica no botão, você fica recebendo. Isso eu fiz para o Python Birds, mas eu vou repetir para o PyTools também. Um botão, para ter um botãozinho lá para você clicar e você poder rever. Então, todo o conteúdo é acesso vitalício. A prática é sempre essa, para você poder voltar e participar e a gente criar uma comunidade aqui, né? Essa é a razão. Essa é a razão, basicamente. Comunidade, para também você não ficar naquela, nossa, eu tenho que fazer agora, senão perdi o acesso, né? E eu fiz isso também porque é o seguinte, né? Quem compra um curso no início, quando o curso é feito, se o acesso não é vitalício, eu acho meio... não é coerente para mim, porque quem comprou o curso no início é quem está correndo mais risco, porque, obviamente, quando você faz o curso pela quinta vez, pela sexta vez com um professor, você vai melhorando o curso. E aí o cara que compra primeiro, então, é o cara que corre mais risco, né? Porque um outro pode falar, não, vou esperar chegar lá na quarta versão, porque aí vai estar bom, né? Então pode rolar essa barreira, e aí o cara que acreditou em você, a pessoa que acreditou no teu potencial quando você fez o curso, vai deixar de ter acesso, né? Quer dizer, de repente você faz uma melhoria, a pessoa deixa de ter acesso. Então, eu não acho coerente aí as plataformas que podam, que você compra e você tem acesso só a um determinado tempo, a não ser aquelas que ficam sempre jogando conteúdo novo. Aí beleza, estão querendo você pague sempre porque sempre tem conteúdo novo, mas se é um curso só e você só está fazendo atualização no conteúdo, pelo menos a minha política é essa e tem funcionado bem, tá? O acesso é vitalício, mesmo que você só compre o PyTools. Assim como é o Python Birds, que é gratuito também. Se alguma hora eu definir que não vai ser mais gratuito, e eu tenho pensado nisso, quem já acessou vai continuar com acesso. Tipo, o cara já foi, se cadastrou na época que era gratuito, vai continuar com acesso. Essa é a política aí. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui quem ficou até o final. Adson, Alberto, grande Ali aí, grande abraço. Espero que, apesar que no Rio não deve estar tão frio nunca, né, Ali? Aí o frio do Rio deve estar pelo menos uns 22 graus. Alan também, o Douglas, o Fernando, o Guest36, não sei se é o nome porque não deve ser colocado o nome quando logou aqui. Isaac, a Mari Lívia chegou aí. Tânio, Thiago, Rubs, eu não sei se é Rubs ou Rubs, mas Thiago Rubs, Thiago Rodrigues e Wagner Herculano. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Para você que está assistindo isso aqui como gravação até agora. Então esse é o plantão do PyTools, para quem se inscreve lá no curso www.python.pro.br. Estou colocando aqui o link do curso aqui embaixo, caso você queira se inscrever e fazer um curso básico de Python gratuito e para que você possa também participar ao vivo aqui desse plantão.
tá certo? É isso aí. Grande abraço aí para todo mundo e para você que está assistindo a gravação.